Analise o circuito a seguir, figurado, tá aqui, no qual os fios e os dispositivos designados por ε1 e ε2 são ideais, ou seja, o ε1 e o ε2 pode ver que são geradores. Se eles são ideais, significa o quê? Eles não possuem resistência interna. Tá? Sabe-se que R3 dissipa 1,5 watts, está aqui o R3, de potência, e R6 20 watts com a chave inicialmente fechada. Só que eu vi os itens já, em nenhuma questão ele abre a chave. Então ela vai estar sempre fechada, que é aqui, ó, CAD chave. Nem ficou muito claro, mas esse pontinho aqui. Mas nem vou levar em consideração isso porque a chave vai permanecer fechada. Nenhum item aqui ele abre a chave. Então, a respeito do funcionamento desse circuito, assinale o que for correto. E aí vem, ó, os valores de ε1 e ε2 são respectivamente 7,5 volts e 14 volts. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que tem que lembrar é que quando você está trabalhando com potência em eletrodinâmica, você tem outras equações além da energia sobre tempo, que é a equação geral da potência. Tem mais 3 equações que você pode usar. O famoso PUI, potência igual a U vezes I, que é a DDP naquele trecho vezes a corrente daquele trecho vai dar a potência daquele trecho. O RI quadrado, π quadrado, você pega a resistência daquele trecho do circuito vezes a corrente ao quadrado, que é o que eu vou usar mais na questão, vai dar a potência ali. For resistor, né, potência dissipada, que a função do resistor é dissipar energia elétrica transformando em térmica. E a última é o U ao quadrado sobre R, que tem caído bastante no vestibular, mas se eu não me engano essa questão eu não vou usar. Mas estão as três aqui, U ao quadrado sobre R. Onde é a resistência daquele trecho, U é a DDP daquele trecho do circuito. Dito isso, vamos aplicar. Ele falou que no R3 a potência é 1,5 volts. Fizeram. Então, o R3 é 6 ohms de resistência e a potência é 1,5. O que eu preciso nessa questão é corrente, tá? O que você vai ver que é o mais importante aqui é descobrir a corrente elétrica em cada ponto. Porque eu vou usar leis de Kirchhoff, ou Kirchhoff, que é esse cara aqui, ó. Vai ver aqui no item 08. Vou chegar lá, vou falar as leis importantes. Que cai é um assunto que cai bem pouco, tem caído bem pouco em vestibulares, mas o EPG ainda gosta aí de manter vivo o Kirchhoff. Ele serve para quando o circuito é difícil de ver onde que a corrente vai para cada lado, que tem essas malhas aqui, esses quadradinhos, todos, um monte de quadradinho, tá? Então, os valores de ε1 e ε2, respectivamente 7,5 volts e 14 volts. Vamos ver? Primeiro vamos achar a corrente aqui que passa no R3. Eu não sei o sentido dela ainda, vou deixar só um traço aqui, ó, sem flechinha. Depois eu vou acabar tendo que chutar um sentido. Ah, pode chutar, professor? Pode. Se você por acaso chutar o sentido errado, o que vai acontecer quando você fizer as contas vai dar o valor com sinal trocado. E aí você vai perceber que chutou o sentido errado e você vai lá e corrige. Não tem muito atraso de vida, não. E aí eu vou fazer, eu quero I, eu tenho a potência e tenho R. Então vai ser o π quadrado. A potência, então, eu vou trocar aqui por 1,5 watts. Ué, tá até pensando se tem algum outro jeito. Eu acho que talvez até tivesse, mas esse aqui tá bom. Acho que não tem outro jeito melhor, muito mais rápido, não. Aí eu vou ter... É bom que o que eu vou fazer já vai resolver outros itens. Isso. 1,5 watts. Aí o Rzinho vai ser o R3, que é 6 ohms. Eu vou chamar isso aqui de I3, que é a corrente que passa pelo resistor R3, ao quadrado. 1,5 por 6, se você simplificar aqui, ó, por 1,5, aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Então, você vai ter que o I3 ao quadrado é igual a 1 sobre 4. Aí você tira a raiz quadrada dos dois lados, fica com o valor positivo do I3, que vai ser o quê? 1 meio. Portanto, o I3 é 0,5 ampere. Então, aqui, ó, eu vou supor
Como eu tenho um gerador aqui, um deles, ó, observe que eu tenho dois geradores, só que eles estão virados para lados opostos. Então, provavelmente um vai ser menor e vai funcionar como motor. Eu vou supor que eles estão mandando no seu circuito aqui, cada um no seu retângulo, digamos, no seu quadrado. Então, a corrente sairia por aqui, desceria aqui. Eu vou supor, não tenho certeza, que a corrente aqui está descendo. Como eu falei, chuta um sentido mais provável. Se por acaso você chutou o sentido ao contrário, num momento em alguma conta vai dar o sinal contrário, mas não vai prejudicar a resolução. Depois você inverte, porque vai dar um sinal absurdo e você só troca o sentido. Então, aqui ó, vai ser 0,5 amperes. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa para o R6. Cadê ele? Está aqui, ó. Aqui está saindo aqui, eu vou supor que a corrente está para cá. Vai ser o I6. Fazer a mesma conta, eu vou fazer aqui, ó. Vai ser a potência, 20, é igual ao Rzinho do R6, que é 5, vezes o I6, que é o que passa por ele, ao quadrado. Vai dar aqui I6 ao quadrado é 20 sobre 5, que é 4. Tira a raiz quadrada dos dois lados e eu vou ter que I6 é a raiz, vou pegar a positiva, 2 amperes. Então, eu vou supor que aqui tem uma corrente de 2 amperes. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar quais pontos têm o mesmo potencial elétrico. Como que eu faço isso? É uma técnica que eu ensino quando eu ensino a redesenhar circuito, mas aqui eu não vou redesenhar, porque redesenhar tornaria tudo até mais complicado. Eu vou pegar os nós. O que são os nós? São os pontos do circuito de onde sai 3 tracinhos ou mais. Por exemplo, isso aqui não é um nó, porque só sai 1, 2, é uma curva do circuito. Agora aqui é um nó, porque ó, desse ponto sai 1, 2, 3. Eu vou dar nome a eles, por enquanto eu vou só marcar. Aqui sai 4, ó. Daqui sai 1, 2, 3. Aqui é só uma curva, 1, 2. Aqui sai 1, 2, 3. Aqui tem outro nó. Aí eu vou dar nome para os extremos de um dos geradores, ó, A e B. Aqui também é um nó. 1, 2, 3. O que vai acontecer? Aqui também é B. O que vai fazer... Por que aqui também é B? Toda hora que eu caminhar por um fio liso, um fio que não tem nenhum elemento de circuito nele, eu vou dar o mesmo nome para o nó. Se eu conseguir chegar naquele nó, se tiver pelo menos um caminho, que eu chegue naquele nó a partir de um nó que já tem nome, ele vai receber o mesmo nome. Quando não der, aí eu dou um nome novo, né? Que é A e B. Só que aqui, ó, daqui até aqui tem um fio liso, então aqui é B. Aqui os extremos do gerador tem que dar nome também. Então aqui vai ter que ser B também, para que aqui é B. E aqui vai ser... aqui eu não sei ainda, que eu vou ter que dar outro nome, né? Tem que chamar de C. Beleza? Porque não tem como chegar de nenhum ponto conhecido. Agora, se aqui é B, observe que aqui a chave não conta, tá? A chave não dissipa energia, então ela não conta como elemento do circuito. B. Aí aqui vai ser B também, porque daqui até aqui não tem nenhum elemento. Daqui até aqui também não tem, aqui vai ser B. Aqui eu vou ter que dar outro nome, porque não tem como chegar de algum nome conhecido, tem que ser D. E aqui, vou chamar de D aqui em cima e E aqui embaixo, vai ficar meio que na ordem, assim, na vertical. E aqui é. Aqui eu não preciso dar nome porque é curva e curva. Pronto, dei nome aos nós. O que você vai perceber? Que esse trecho aqui vai de D para B. E esse trecho aqui também vai de D para B. Então, esses dois aqui estão em paralelo. Só que a DDP, só que a resistência desse é metade desse. Resistência, quando você tem circuito em paralelo, presta atenção que é muita coisa, tá? Tentando também não deixar a aula infinita. Mas presta atenção. Quando eu tenho dois trechos em paralelos, eles têm a mesma DDP. Quando eu tenho a mesma DDP, corrente e resistência ficam inversamente proporcionais. Olha só isso aqui. U é igual a R vezes I. Mantém a DDP constante. Isola o I. Vai dar U sobre R. Quanto mais, se o U é constante, que é o que acontece em associação em paralelo, quanto maior for a resistência, menor é a corrente. Ou pensando melhor assim, para ficar esse caso, quanto menor for a resistência, maior é a corrente. Então, se aqui a resistência é metade nesse trecho que está em paralelo, a corrente é o dobro, é inverso. Então, sem fazer conta, eu já sei que se aqui é 0,5 ampere, aqui vai ser o dobro, 1 ampere. 1 ampere. Agora, aplicando aqui, ó,
Cadê? Esses dois aqui, observe que esses dois são idênticos. Então, a corrente que passa nesse tem que ser idêntica à que passa nesse, porque eles são inversamente proporcionais, mas quando a resistência... Imagina assim, a corrente está indo ali, chega numa bifurcação, tem dois caminhos a escolher. Ela vai escolher, a maior parte dela vai pelo caminho de menor resistência. Então, por onde tem menor resistência, vai mais. Agora, quando os dois caminhos têm a mesma resistência, ela fica indecisa, entre aspas, e vai metade para cada lado. Aí eu vou usar a primeira lei de Kirchhoff, a chamada lei dos nós. Tá vendo esse nó aqui? Eu vou só ditar, porque escrever fica gigante e ela é muito intuitiva. Acho que você vai falar assim, isso é uma lei? Isso é intuitivo, eu já sabia disso. O que a lei dos nós fala? Que se num nó chega uma certa corrente, sai desse nó a mesma corrente. Então aqui tem um nó. Se nele chega 2 amperes, tem que sair obrigatoriamente 2 amperes. É meio óbvio, né? Mas é uma das leis de Kirchhoff. Não é a que a gente usa mais na prática, a gente usa essa, a gente acaba usando meio que intuitivamente, né? Para você faz mais sentido que se chegou aquela corrente. Saiu, mas é tido como uma lei. Talvez na época em que ele trabalhou não era algo certo, tá? E aí virou uma lei porque ele demonstrou isso. Então, se nesse nó chega nele 2 amperes, tem que sair 2 amperes. Então, aqui e aqui tem que dar 2 amperes. Como a quantidade é igual, a resistência é igual, tem que ser metade para cada caminho. Então, eu sei que aqui vai vir 1 ampere para cá e 1 ampere para cá. Ok. Pronto. Agora eu vou para a lei de... Esse item 01 é o mais longo, porque muita coisa que eu vou usar nele vai já adiantar os outros, tá? Então, fica tranquilo aí que a aula não vai ser grande, mas não tão grande. Agora eu vou usar a lei das malhas, que também é uma lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff, enfim. Se a pronúncia russa, acho que é russa, ou algum lugar escandinavo. Que é a lei das malhas, que é a que você mais usa na prática, é a que mais diferencia mesmo, que não é fato intuitivo de ver. A lei das malhas fala que se eu percorrer uma malha, que seria um quadradinho ou um retângulo, um circuito fechado dentro do circuito principal, se eu percorrer uma malha saindo de um ponto e voltando para esse mesmo ponto, nesse sentido ou nesse, não importa qual sentido eu faça, pegando as DDPs de cada trecho, seguindo umas regras que eu vou dar agora, a resultante, somando as DDPs de cada pedacinho, de cada elemento, tem que dar sempre zero. O que também é meio intuitivo, porque você sai de um ponto com certo potencial elétrico e volta para um ponto com o mesmo potencial elétrico. Então, a DDP, que é a diferença potencial, ela tem que dar zero. Agora, como que a gente usa isso na prática? Você escreve uma setinha no sentido que você quiser. Eu escolhi essa para ficar no sentido da corrente, que eu acho que é a corrente. Aqui tem uma corrente que eu sei quanto é essa corrente. Eu sei quanto é essa corrente. Faltou ver essa aqui do R1, gente. Lei dos nós de novo, ó. Aqui tem um nó D, não é? Aí dele saiu uma corrente de 1 ampere e uma corrente de 0,5 amperes. Então, a que vem por aqui é a soma das duas, porque se saiu 1,5 é porque chegou 1,5. Pronto. E aí, agora, sabendo as correntes, você pode aplicar a lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff, que é a seguinte. Olha só, presta atenção que é uma regra prática. Eu vou escolher esse sentido aqui, o sentido horário. Podia ser o anti-horário? Pode. Mas antes você tem que colocar aqui, ó, onde a corrente entra, onde você acredita que ela entra, quando é resistor, você tem que colocar um maisinho do lado que ela entra e um menusinho do lado que ela sai. Maisinho do lado que ela entra, um menusinho do lado que você acha que a corrente sai. E agora você faz o seguinte, ó. Vamos fazer para essa malha primeiro, esse quadrado aqui, ó, que eu fiz o verde. Vamos começar aqui. E quando você passa por um gerador, vai ser a placa negativa é o menos, né? É o normal. E a placa positiva é o mais. Então vai ficar, vamos começar por aqui, ó. Entrei pelo lado do menos. Aí quando é gerador, você coloca só a DDP dele, que é o ε1. Aí vai somando, ó. Aqui eu entrei pelo lado do mais, então é mais, não seria menos. Falei somando, é somando com menos, enfim. Aqui eu vou fazer R vezes I, que é o U. Lembra do Uri? Ó, aqui, ó. Primeira lei de Ohm. Aqui o U é o próprio ε1. Você vai somando os Uzinhos. Então, aqui é o R vezes I, que é 1,5 vezes 3. Então, é mais 1,5 vezes 3. Aqui o próximo, aí vem para cá. Estou percorrendo a setinha verde. Ó. Aí entra aqui no R2. É mais. Aí vai ficar 1 ampere vezes 3. Fechei aqui, não conta, porque é uma chave, ela não mexe com a diferença com potencial. Terminei o círculo, então sempre que eu termino o círculo todo tem que dar zero. Essa é a lei das malhas de Kirchhoff. Tá? Se não me engano é a segunda lei, enfim. Vai ter, acho que é a segunda, não sei se tem três.
Enfim, tem a lei dos nós e a lei das malhas. Não lembro a ordem numérica dela. As duas são leis de Kirchhoff. Então, você precisa dela para resolver. O menos epsilon você joga para o lado de lá, fica epsilon 1. Aqui fica aí 1,5 vezes 3 dá 4,5. Mais 3, que vai dar 7,5 volts. Então, epsilon 1 é 7,5 volts. Epsilon 1 bateu. Vamos ver agora o epsilon 2, fazer lei de Kirchhoff de novo, fazer aqui embaixo. 0,1, continuação. Continuação. Agora, já que eu quero o epsilon 2, eu vou pegar essa malha. Eu vou fazer agora no sentido anti-horário, porque eu gosto de seguir o sentido da corrente. Mas se você fizer no sentido horário, depois você testa. Vai dar o mesmo resultado, seguindo essas regrinhas. Ó, aqui é menos, aqui é o mais, onde entra é o mais, onde sai é o menos, quando é resistor. Onde entra o mais, onde sai é o menos. Vamos lá? Então, começa. Ó, passei por aqui, menos epsilon 2, que eu estou vindo por aqui, eu estou entrando pelo lado negativo. Menos epsilon 2. Aí, passei pelo R6. Entrei pelo, estou vindo por aqui, ó, entrando pelo mais. Estou fazendo isso aqui, ó. Então, é mais 5, que é a resistência, vezes 2, que é a corrente. Continua o circuito. Mais, eu estou entrando pelo mais aqui do R4. Ó. Mais 4, que é a resistência, vezes 1, que é a corrente. Fechei ao quadrado, então agora é igual a zero. Depois de somar todos, tem que colocar igual a zero. O menos epsilon 2 passa para lá como epsilon 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 4 vezes 1, que dá 4. Vai dar 14, o quê? Volts, porque força eletromotriz é uma diferença potencial. É dado em volts. Então, é 7,5 e 4, e 14, 7,5 e 14. Ok, ok. Então, a 1 está correta. Ufa, né? Quanta coisa. Mas como eu falei, se você está treinado, treinada, você faz isso bem mais rápido. A energia dissipada em R4, aqui acho que foi erro de digitação meu, tá? Esse 4 tem que ser subscrito aqui. A energia dissipada em R4 em 2 horas vale 8 joules. Agora, como ele colocou a fator tempo, eu vou usar a equação da potência tradicional, que serve para todos os temas da física. É a definição de potência, que é energia dividido pelo tempo. Como ele quer a energia, você faz que a energia é a potência daquele trecho vezes o tempo. Qual o trecho que ele está falando aqui? Ele está falando em R4. R4 está aqui. Tá? A potência eu posso fazer como R quadrado, que eu não tenho a potência ainda aqui. É 4 vezes 1 ao quadrado. Que eu vi, eu já sei que o R é 4 e que o I é 1. Tá vendo o que eu fiz no item 01 já ajuda os outros? Então, a potência eu vou trocar por R quadrado. Vai ser 4 vezes 1 ao quadrado. Só que o tempo, aí que podia pegar. Se a pessoa coloca 2 no tempo, dá 8. Mas não é 8 joules, porque joule é sistema internacional. A UEPG adora colocar no meio das questões aí análise dimensional. Então, eu não posso colocar 2, até posso, mas a unidade não vai ser joule. Para a unidade ser joule, tem que ser SI, tem que ser o tempo em segundos. Então, não posso pôr 2 aqui, são 2 horas. Ó, olha de novo. Energia dissipada em 2 horas, não em 2 segundos. Se fosse 2 segundos, daria 8 joules. Mas 2 horas é 2 vezes 3.600 segundos. E cada hora tem 3.600 segundos. Isso você tem que saber. Faz a continha depois. 60, cada minuto tem 60 segundos, cada hora tem 60 minutos, então é 60 vezes 60. Dá 3.600 segundos. Isso aqui vai dar, eu já fiz a conta, essa é a hora que você dá pause. Cadê minha colinha? E faz a conta você mesmo para treinar. Eu vou olhar minha colinha aqui. 28.800 joules. Bem diferente de 8, né? O 8 estava ali para pegar aquele que troca as unidades, vai substituindo sem pensar. Sem prestar atenção na unidade de medida, que é um erro comum. Tá? Você até agora está aprendendo comigo que vai prestar mais atenção. Então, está errado que fala 8 joules, é aquela quantidade lá. 0,4. Os valores de DDP para os resistores R2 e R3 são iguais. Isso aqui não precisa fazer conta nenhuma. Ó. O R2, como eu já dei nome aos nós, está entre D e B. E o R3 também está entre as letras D e B. Se eles estão entre letras de mesmo nome, depois que você fez a nomenclatura bonitinho como eu ensinei, fazendo ó, caminho liso chama do mesmo nome. Não tem caminho liso que chega naquele outro nó, dá um nome novo. Se fizer essa nomenclatura dos nós direitinho, pronto, já estava resolvida 0,4. Ó. Então, os valores da DDP, que é a diferença, porque a letra representa o potencial naquele ponto. Então, aqui é um potencial, a diferença é do D para o B.
que passa pelo R3. E aqui do R2 e do R3 é do D para o B. São as mesmas letras, então a diferença potencial é a mesma. São iguais? São. Acabou o 04. 08. O problema pode ser resolvido aplicando a lei de Kirchhoff? Já usei no 01. Pode. Ele não está perguntando, ele está afirmando. O problema pode ser resolvido na lei de Kirchhoff? Pode, eu usei e resolvi a 01. Tá vendo? A 04 e a 08 saíram direto, sem trabalho. Ele deu muito trabalho na 01, compensou nas próximas. 16. É válida a relação I2 é igual a 2 e 3? Quem que é o I2? É a corrente que passa aqui no R2. Quem que é o I3? É a que passa aqui no R3. Ó. I2 eu já vi que é 1 ampere. E que nem que eu falei que ia ajudar? E o I3 é 0,5. Então I2 é o dobro de I3. I2 é o dobro de I3. Ou seja, praticamente eu fiz só tudo no 01. No 02 eu fiz uma coisinha a mais. E 04, 016 saiu na lambuja. Diretão. Então, não fiquem estressados, ansiosos se o item 01 da questão da UEPG te der um trabalho que toma tempo. Provavelmente, pelo que eu vi até agora, vai acabar compensando nos outros itens. Ok. Ela sabe, né, que pode até não dar tempo, mas ela coloca uma coisa equilibrada. É uma prova relativamente bem feita. É onde eu vi, eu gostei dela. Ela é difícil? É. Mas ela é criteriosa, tem poucos erros ou deixa coisa pouco ambígua, a gente deixa coisa bem precisa? Sim, apesar de que às vezes ela cobra umas coisas que nem a da permissividade elétrica da água, né, destilada, que a gente viu que eu acho que é comum o professor falar em sala de aula, mas na minha época não era. Então dá 20, 28, 29 é a soma das alternativas corretas. Então deu 25 e 29, né? Só checar aqui. 25 e 29. Beleza, certinho. Então vocês viram que o EPG, para você ganhar, não perder muito tempo e acertar a questão, porque não é uma prova fácil, é mais do que as outras provas em geral. Ela exige muito que você pratique, 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 pratique. Isso acabou dando 1 hora. Acabou que essa questão foi de 20 minutos. Vai parecer mais longa, porque o 01 foi longo. Você achou que a questão ia ficar infinita de tempo. E ela acabou na metade do tempo que eu acabei para explicar a questão 1 dessa aula, né? Que eu tive que explicar mais teoria. Tá certo. Porque aqui a 040816 saiu com a teoria da 01. Espero que tenham gostado, aprendido coisas novas. Não parem de praticar. Tente sempre praticar, fazer a lista de exercícios daquela aula antes de assistir a aula, sempre que possível. Isso ajuda, vai otimizar, vai acelerar seu aprendizado. Mesmo que você não consiga, tá? Escute o que eu estou falando. Até a nossa próxima aula.